Você já parou para ouvir a história de um preto velho? Nas profundezas da noite, no meio da mata, os negros se reuniam para louvar a ancestralidade, para invocar espíritos capazes de curar o corpo e a alma. Essa era uma forma de resistir à escravidão e, ao mesmo tempo, de recriar a memória da África. Assim nasceram os chamados calundus, ainda no século 17 e 18. E a gente pode dizer que essa é uma das origens da Umbanda. Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade, Aldeia de Luz. Saúdo a coroa de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a história dos calundus. Essa é uma série de vídeos em que a gente está abordando as origens da Umbanda. A gente já falou sobre as santidades indígenas e vamos continuar tratando de temas que mostram que as Umbandas, elas se originaram das tradições afro-indígenas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre as raízes ancestrais da nossa religião, não deixa de ativar o sininho, seguir o nosso canal. Essa é uma forma também de você apoiar o nosso trabalho. Então, vamos falar sobre os calundus. Muito do que eu vou falar aqui se baseia nesse livro, eu vou deixar a referência, que é um livro de James Sweet, que é Recriar a África, Cultura, Parentesco e Religião no Mundo Afro-Português, de 1441 e 1770. Esse livro é uma viagem no tempo em que o historiador James Sweet, ele busca as memórias dos africanos na diáspora. Então ele reconta a trajetória principalmente dos centro-africanos, dos africanos que se originaram da região de Angola e do Congo, e como que no contexto adverso da escravidão eles reconstruíram a sua fé, a sua religiosidade e a sua cultura. É um livro muito interessante que eu deixo aqui de sugestão. Então vamos falar sobre o calundu. A palavra calundu, ela vem de quilundu, das línguas de origem banto. Em Angola, quilundu é a alma ou o espírito ancestral que incorpora no curandeiro. Então o curandeiro ele invoca esse espírito para que ele possa falar, para que ele possa fazer as suas rezas, as suas mirongas. Então calundu é uma prática espiritual de possessão espiritual, como diz o James Sweet no livro. É um tipo de possessão espírita nas comunidades de escravizados, sobretudo de origem centro-africana. Então, a gente tem aqui uma marca histórica banto. E quem são os bantos? O banto não é um povo, é um conjunto de povos, os Zambundo, os Bakongos, o Lunda Kioko, que hoje a gente pode identificar como povos que estavam na região de Angola, do Congo, de Moçambique, da região centro-africana. A maior parte dos africanos que vieram para o Brasil eram de origem banto. Eles se originaram nessa região da África Central. Numa determinada época, a cada 10 africanos, 9 eram de origem centro-africana. Então a gente tem aí um contexto da maioria dos africanos que vieram para o Brasil, eles eram dessa região, de Angola e do Congo. E nessa época, no século 17, 18, 1600 e 1700, era realmente a maioria. E é nesse contexto que nasce o calundu. Para a gente entender um pouco essa história, a gente tem que voltar no tempo e compreender como era a rotina dos africanos na senzala. Era uma rotina brutal. Quem já sentou para conversar com um preto velho, com uma preta velha no terreiro, já deve ter ouvido a história de como era difícil a vida na senzala, nas plantações, nas minas, nos cafezais. Os pretos velhos, eles rememoram essas histórias, falam das dificuldades que enfrentavam, da chibata, do açoite, de uma realidade brutal mesmo. E a gente tem que entender que essas pessoas, esses africanos e africanas, eram arrancados da sua terra. Eles eram tirados das suas comunidades, das suas famílias.
e trazidos para o Brasil num contexto totalmente adverso, né? Num contexto de sofrimento. Trabalhavam de sol a sol, né? E à noite eles eram obrigados a ficar trancafiados em cubículos que eram as senzalas. A gente pode dizer que é muito difícil que eles praticassem a sua religiosidade, né? A sua religiosidade ela era abafada, ela era silenciada. Por quê? Havia um contexto de trabalhos forçados e de submissão à fé católica, né? Tudo que fugia à fé católica era considerado feitiçaria, obra do diabo e condenado pela Inquisição. Então a gente tem casos de calunduzeiros ou calundeiros, como eram chamados, né? Serve as duas expressões, ou calunduzeiros ou calundeiros, em que eles eram levados à Inquisição. O caso mais conhecido é o de Luzia Pinta, uma africana nascida em Luanda, em Angola, ali por volta de 1700. Ela é trazida para o Brasil com 12 anos de idade e levada para Sabará, na região de Minas Gerais, na época do ouro, né, do ciclo do ouro, em que a ganância, a cobiça de muitos portugueses, de muitos brasileiros, se voltou, né, para essa região, né, para a região das Minas Gerais, de Ouro Preto, Sabará, Mariana. E ali viveu Luzia Pinta. Luzia Pinta, ali por volta de 1739, ela era uma calunduzeira em Sabará, uma africana livre, ela já tinha conquistado a sua liberdade. E ela era conhecida por praticar curas no seu calundu. Então ela era famada na região e muitas pessoas procuravam o calundu de Luzia Pinta para curar as suas dores, seus males físicos e espirituais. E ela foi denunciada à Inquisição por ter praticado a cura de um homem e é levada a Portugal. Ela é levada a Lisboa, onde é submetida a várias humilhações, a várias torturas e depois condenada ao degredo. Então, pela segunda vez, Luzia é arrastada da sua terra. A primeira, quando ela é escravizada, tirada da África, trazida para o Brasil, e depois ela é levada a Portugal, onde ela é condenada pela Inquisição. Então, o caso de Luzia Pinta é muito emblemático porque mostra que qualquer prática religiosa que fugisse do catolicismo era condenada, né? Então a gente tem um contexto de muito silenciamento, de muito apagamento dessa cultura banto que era trazida para o Brasil, né, pelos africanos, né? Essas práticas centro-africanas, elas eram apagadas, né? Era um contexto muito adverso. Mas ainda assim, a gente percebe uma manifestação disseminada em várias regiões brasileiras. Existem relatos de calundus em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Bahia. Então não era algo que estava concentrado num lugar só. É algo que foi disseminado. O relato mais importante, mais conhecido do calundu, além desse de Luzia Pinta, é de um viajante em Minas Gerais por volta do ano de 1720. Esse viajante chegou numa fazenda e à noite ele escutou vários batuques. Ficou amedrontado, né? Porque o que é isso, né? Obra do diabo. Durante o dia ele perguntou ao seu anfitrião o que tinha sido isso, esse batuque. Aí o anfitrião, o fazendeiro, disse: isso é obra dos negros. À noite eles fazem esse batuque. E é chamado de calundu. E aí ele disse, né? Ele explicou que o calundu são, abre aspas, entretenimento e adivinhações que os escravos estão acostumados a fazer em suas terras, para saberem coisas, como de onde surgem as doenças, para encontrarem coisas perdidas e para terem boa sorte nas caçadas e agricultura. Então aqui tem uma definição bem importante do que era o calundu. Era uma forma de aconselhamento espiritual em que os negros africanos, né, os escravizados, iam buscar orientações espirituais para saber onde estavam as coisas perdidas, a origem das doenças, para ter boa sorte na caçada, na colheita, nos seus negócios. Isso era uma prática que eles traziam, que eles trouxeram de África, né? Que em África era algo que orientava a sua vida cotidiana.
E claro que no contexto das senzalas era uma forma também de resistir à escravidão. E também nesse relato desse viajante há o registro de instrumentos que eram utilizados para a incorporação, para o transe espiritual, como atabaques e kanzás, que é uma espécie de reco-reco. Então, já no século XVIII, em 1720, em Minas Gerais, a gente tem o registro de uso de atabaque, de reco-reco, de incorporação de espíritos para curar, para aconselhar. Então, isso já é uma evidência, né, de que muito antes de 1900, né, muito antes do século XX, já havia a incorporação de espíritos e que esses espíritos eram conselheiros, eram curadores, né? Então a gente tem esse registro. E mais antigo ainda, em 1630, por volta ali, né, do século XVII, Francisco Indembo curava vários negros doentes na Bahia às quartas-feiras. Toda quarta-feira tinha lá a reunião na casa do Francisco Indembo e que as pessoas procuravam ele para serem curadas. Indembo é uma palavra africana que diz sobre a origem desse negro, né? Tem a ver com a origem dele, né? Assim como Domingos Imbata. Imbata é também o povo, né? De onde o povo o povo que ele pertencia, né? Da sua origem ancestral. Domingos Imbata, em 1646, também conta-se, né, que praticava rituais com folhas, com farinha, colocava a farinha num pote e ali riscava com um pó, que lembra muito a pemba, né? Riscava com o pó e invocava espíritos, em 1646. Todos esses são registros da Inquisição. Tá? Então isso é um ponto importante também. A gente não tem esse relato por parte de quem viveu, de quem praticava. Então a gente só tem o relato da Inquisição. Todo o livro do James Sweet, Recriar África, é baseado nos relatos dos inquisidores, dos livros dos promotores, dos acusadores. Então eles compreendiam tudo isso como práticas diabólicas, né? Como feitiçaria, como prática do diabo. Mas ainda assim é uma forma da gente resgatar essa memória, porque de outra forma a gente nem conheceria esses relatos, né? E notem, em várias regiões temos práticas semelhantes. Na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né? Práticas voltadas para adivinhações, né? Era muito comum também que brancos, senhores de escravos, recorressem a esses chamados feiticeiros para que eles adivinhassem as coisas. Como, por exemplo, o destino de escravizados fugidos, né? Então eles obrigavam essas pessoas a dizer para onde tinham ido os seus escravizados fugidos. Também curar doenças, né? Para identificar o roubo de objetos. Então eles pegavam esses curandeiros ou chamados feiticeiros e obrigavam que eles identificassem quem eram os autores de crimes, quem eram os autores de roubos. Era uma forma de orientação espiritual ao qual recorriam também os brancos, também os senhores de escravos. Em 1721, na vila de Rodeio, também em Minas Gerais, uma escravizada de nome Graça, ela invocava um espírito ancestral no seu corpo, no seu próprio corpo, recebia em transe espiritual um espírito que se chamava Dom Felipe. Esse tem um nome, né? O nome dele, Dom Felipe. E ele falava com os presentes. Aí a gente não sabe quem era esse Dom Felipe, né? Há uma hipótese de que ele seria um rei do Congo. Ela dizia que ele era um rei do Congo, né? Há uma hipótese, mas, enfim, como é um relato muito antigo, a gente não tem como recuperar, saber quem era esse espírito, como que ela identificava, como que, né, qual era a sua origem ou como ele se manifestava. O fato é que
graça recebia Dom Felipe, que dizia-se um rei, né? E ele falava com os presentes e curava. Novamente, a prática da terapêutica de cura e do aconselhamento espiritual. Isso é muito próximo ao que hoje nós chamamos de Umbanda. Então, há 300 anos, há quase 400 anos atrás, a gente tem uma prática religiosa que, de certa maneira, dialoga muito com o que nós praticamos hoje nos nossos terreiros. E tem mais, né? Na década de 80 do século 17, uma outra escravizada chamada Catarina, na Bahia, também utilizava a língua de Angola para curar doenças, para receber espíritos de seus familiares. Então esses espíritos que os calunduzeiros recebiam, eram espíritos ancestrais, espíritos de familiares. Alguns diziam que eram espíritos de crianças de Angola, outros que eram espíritos de antepassados de Angola. Então, notem, eram manifestações de espíritos ancestrais, né? Já no século XVIII, no século XVII. Eram tradições que hoje formatam, né, que ajudaram a formatar o que nós conhecemos como Umbanda. Então, se a gente parar para ouvir o que o Preto Velho tem a dizer, o que a Preta Velha tem a dizer, a gente consegue entender como era esse contexto, né, em que os africanos, eles tinham que lidar com uma realidade totalmente adversa, mas ainda assim mantinham a sua fé na ancestralidade, nos seus antepassados, como uma forma de resistir e ao mesmo tempo de vivenciar a sua conexão com o mundo espiritual. A gente tem que entender que para os povos de origem banto, a vida terrena ela era influenciada decisivamente pelos mortos. Os chamados bacuros ou ancestrais, eles influenciavam, eles determinavam os caminhos dos vivos, né? Os ancestrais, eles eram invocados o tempo todo para aconselhar, para ajudar. Conhecer a história dos calundus é nossa obrigação para que a gente entenda que a Umbanda tem origens africanas e indígenas. Axé, Saravá.